Olá, nós estamos já na nossa 9ª lição, nesta trajetória no livro de Gênesis, e até esta altura já temos aprendido muitas coisas significantes para um correto entendimento do livro de Gênesis, do Antigo Testamento, também do Novo Testamento e da teologia bíblica em geral. O livro de Gênesis é o livro dos começos. É o livro que conta pra gente como que este mundo começou, como a história do homem começou, também como os problemas do homem começaram e como começou a história da redenção, dando destaque especialmente para a formação do povo de Israel, pois este livro foi um livro escrito por Moisés ao povo de Israel quando eles estavam já prestes a entrar na terra prometida. Moisés desejava que eles tivessem um correto entendimento de como todas as coisas eram, como todas as coisas surgiram, quem eram eles, porque esse entendimento ele era importantíssimo para que eles sobrevivessem na terra que agora eles iam entrar, iam ter que conquistar, iam se relacionar com as outras nações. Então era muito importante que eles tivessem então este correto entendimento. Nós vimos então a dignidade do Senhor no primeiro capítulo de Gênesis, como Deus ele é o grande nome da história. Na verdade, muitas vezes nós gostamos de nos ver como centro da história, mas nós não somos o centro da história. A história é de Deus e Ele nos convida a participar dela, mas a história é dele. Então a Bíblia, ela começa nos revelando muitas coisas importantes já no primeiro capítulo acerca do caráter do nosso Deus, mas também nos conta a respeito da criação, como que Deus a fez, pelo seu poder, pelo poder de sua palavra, tudo com propósito, tudo com uma majestade. O primeiro versículo diz que a terra era sem forma e vazia. E o capítulo vai contando para a gente como Deus deu forma e foi enchendo aquilo que era vazio. De modo que é muito significativo nós percebermos como Deus criou todas as coisas. E no 6º dia, na consumação da obra da criação, Deus faz o homem. O homem ele foi feito à imagem de Deus, ou seja, o protótipo que Deus utilizou para criar o homem foi ele mesmo. Esta imagem, ela significa muitas coisas importantes. Significa que o homem, ele é uma criatura. Ele não pode ser equiparado a Deus ou divinizado, mas ele reflete Deus, porque ele foi criado bom e perfeito. É um homem que tem dignidade. Ele não é apenas um animal que segue instintos. Ele é um ser humano que tem capacidade de fazer escolhas. E é exatamente por esta capacidade de fazer escolhas que ele pode se relacionar com Deus de uma forma mais completa, porque ele tem escolha até de obedecer e escolha de não obedecer. Nós vimos que Deus criou a mulher a partir da costela de Adão e colocou os dois no jardim do Éden, um lugar feito especialmente para eles, com uma ordem, que eles não comessem do fruto proibido. Mas aí o capítulo 3 de Gênesis, ele conta para a gente um fato que é com toda certeza o fato mais importante para nós compreendermos todo o restante da história bíblica, compreendermos a nossa história, os nossos sofrimentos, por que a nossa salvação, que é a entrada do pecado no mundo. A entrada do pecado no mundo afetou todos os relacionamentos.
Afetou em primeiro lugar o relacionamento do homem com Deus, porque logo após a queda, Deus foi ao jardim para encontrá-lo e o homem então se esconde de Deus. Este fato, ele alterou o relacionamento do homem com os outros seres humanos. Logo em seguida, ele já começa a colocar culpa no outro, condenando o outro pelo seu ato. Tem uma relação, uma ruptura na relação do homem consigo mesmo. O homem tem suas culpas, o homem tem seus complexos. Tanto é que logo ele se esconde porque estava nu. Ele conhece a culpa, ele conhece a vergonha. E afetou toda a natureza, porque afinal de contas o homem foi colocado como dominador, domínio sobre a natureza. Logo, tudo aquilo que estava debaixo do seu domínio foi também afetado pela entrada do pecado no mundo. Mas a gente viu que desde o momento ali no Jardim do Éden, quando Deus chega, Deus também já faz uma promessa de redenção. Ele manifesta a sua misericórdia, o seu amor, dizendo que da semente da mulher nasceria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Depois, a partir do capítulo 4 do livro de Gênesis, a gente vai percebendo um crescente na história do homem e a sua relação com o pecado. Vimos que o primeiro episódio, que vai ser contado logo após a queda, é o assassinato de Abel por parte de seu irmão Caim por um motivo religioso. Então a gente vê como que já quantas situações vão aparecendo ali na Bíblia em decorrência da entrada do pecado no mundo. Ódio, inveja, assassinato, tanta dissimulação. Então a gente vai vendo a entrada do pecado no mundo. Logo a gente vê também Lameque, que se tornou o primeiro homem, a ter 2 mulheres. Então entra aí a questão da poligamia, da violência, da ostentação. Então o mal, como um crescente, vai aparecendo ali no livro de Gênesis a partir do capítulo 3. E chega ao ponto de, no capítulo 6 de Gênesis, Deus tomar a terrível decisão de acabar com a humanidade, porque a linhagem da semente da mulher, a linhagem santa, estava de uma tal forma se contaminando com a linhagem de Caim, que não havia praticamente nenhum justo na terra, a não ser Noé. Então Deus toma a decisão de acabar com a humanidade, e ele fez isso através do dilúvio. O dilúvio, então, foi o primeiro juízo universal de Deus por conta do pecado. E quando quando Noé ele sai da arca com seus filhos, Deus faz uma aliança com Noé. Deus faz uma aliança, um novo começo. Nós vimos até que frases semelhantes, elas aparecem na aliança que Deus fez com Noé, com as primeiras palavras que Deus faz com o homem, quando manda ele crescer, multiplicar, encher a terra, dominar, Então a gente vê a aliança que Deus faz com Noé, uma aliança de um recomeço. Porém, aquela contaminação que o pecado tinha feito lá no Éden, ela vai novamente se manifestar em Noé e também nos seus filhos.
Aí tem um episódio que Noé, ele se embriaga, o seu filho Cã o desrespeita e Deus então profere um juízo contra Cã, mas Deus então continua a história da humanidade. E eu gostaria de fazer uma leitura com vocês neste momento. Gênesis capítulo 11, versículos de 1 a 9. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Eu creio que para a gente ter assim um entendimento mais específico, eu vou voltar no capítulo 9 de Gênesis e ler o versículo 7 que diz assim: mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Ok, este último versículo que eu li, ele fala da aliança que Deus fez com Noé e da ordem que Deus tinha dado. Vocês devem se espalhar pela terra. Mas quando o primeiro texto que eu li mostra que os descendentes de Noé, eles chegaram numa planície chamada Sinear, e eles olhando aquela planície, eles viram como aquele lugar era bom, como aquele lugar ele parecia promissor. Então eles resolveram ficar ali, se fixar ali. Então eles estavam indo contrários à ordem que Deus havia dado para eles de se espalharem pela terra. Então eles decidiram ficar ali. Os homens, eles a essas alturas, eles já tinham desenvolvido algumas habilidades. Por exemplo, aqui agora eles desenvolveram a habilidade de fazer tijolos. Ao invés de pedras que eles usavam antes nas construções, eles descobriram como fabricar tijolos com aquela argila apropriada, queimar na temperatura certa para que os tijolos ficassem então sustentáveis para as edificações. E eles também chegaram num lugar onde havia bastante piche, e isso facilitava, ao invés de usar argamassa, agora eles estariam usando esse material que era tão rico ali naquela região. E eles então, a fala deles aqui denota uma fala de uma séria contradição ao que Deus tinha dito. Eles disseram assim: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Eu li o capítulo 11, o versículo 4. Então, na verdade, talvez o desenvolvimento dessa habilidade de fazer tijolos encheu o coração deles de arrogância, o que não é nada fácil, aliás, o que não é nada difícil para uma raça caída,
O coração se encheu de arrogância, achando que eles poderiam desafiar Deus e fazer não o que Deus tinha ordenado, mas sim o que eles desejavam fazer. Então eles falaram: vamos fazer uma torre, aí o nosso nome será grande. Olha aí o desejo de ostentação, de orgulho. Vamos fazer uma torre que chegue ao céu. Na verdade, essa torre seria uma ideia deles criarem a sua própria religião, né? Nós estipularemos a forma de adorar os deuses. É muito comum nessa região vestígios dos conhecidos zigurates, que eram exatamente torres místicas, onde as pessoas construíam torres, faziam escadas ao lado e elas subiam então para oferecer sacrifícios aos seus deuses, e também acreditavam que os deuses poderiam descer por aquelas escadas e visitar os homens. Na verdade, uma completa dissonância com aquilo que Deus havia ensinado para eles. E eles disseram que assim eles não seriam espalhados pela terra. Acontece que não há como frustrar os planos de Deus e homem nenhum tem condições de desafiar Deus. Na verdade, é a nossa pecaminosidade que tantas vezes acha que é a nossa vontade que vai prevalecer, aquilo que nós queremos é que deve acontecer, mas quando Deus viu aquilo que eles estavam fazendo, a Bíblia até usa uma expressão que Deus diz assim, que o Senhor desceu para ver o que eles estavam fazendo. Obviamente, isso é uma expressão para dizer da atenção específica que Deus deu àquela situação, e ele então tomou uma decisão: vamos confundir a língua. Olha que apenas com uma decisão de Deus, aquela estratégia, aqueles intentos humanos foram frustrados. O que aconteceu é que as línguas se confundiram, né? Inclusive Babel significa confusão, e de repente um pediu um tijolo, o outro não entendia, e começou aquela confusão. E o que aconteceu, o que resultou, é que eles tiveram que assim se espalhar, né? Aqueles que falavam a mesma língua, que se entendiam, foi então cada grupo para um lado. Assim nasceram as nações, né? É claro que não são as nações que nós temos aí hoje, mas são as nações, né, do mundo antigo. Vocês sabem que existe, né, assim, uma dinâmica nas nações. Então, as nações do mundo antigo, as línguas do mundo antigo tiveram aí a sua origem. Babel significa confusão. Então, esse é um episódio muito interessante, porque mostra como que o homem sempre tenta fazer a sua própria vontade, os seus próprios intentos, mas Deus, com a simples vontade, a sua simples vontade, ele frustra os planos humanos. Nós podemos também fazer uma relação com outro momento em que surgiram outras línguas, né? Que é no dia de Pentecostes. Mas há coisas interessantes e diferentes. Em Babel, as línguas apareceram como ferramenta de comunicação entre os homens. No Pentecostes, as línguas apareceram como instrumento de comunicação com Deus. Em Babel, a humanidade se rebelou para construir o seu próprio projeto e Deus os impede. Em Pentecostes, os crentes se humilham para a construção do projeto divino e Deus, com sua presença, alavancou a missão.
Em Babel, a língua aparece como um castigo, como uma dificuldade. Na segunda situação, em Pentecostes, a língua é uma bênção, um louvor e uma expressão a Deus. Esse é um episódio que ensina muito, muito pra gente. A gente vê ali o fracasso moral da humanidade, mas a misericórdia de Deus para que o seu propósito prevalecesse. Nós vimos como que Deus está atento para os nossos projetos e é muito interessante a gente estudar esse episódio onde surgem as nações do mundo antigo. Bom, para terminar, aquelas perguntinhas que nós sempre fazemos, né? Como Deus se revela nesta situação? Eu quero só destacar uma delas, que é a sua soberania, mas com certeza você vai pensar em outros. O que esta lição ela tem a me ensinar? Ela tem a me ensinar principalmente obediência.